Então chegou o dia que André Mendonça resolveu enfrentar Alexandre de Moraes e começar a acabar, arrumar a zona generalizada que o Ovo que Tudo Vê causou no STF. André Mendonça hoje de manhã declarou que deu carta branca para a Polícia Federal investigar de ponta a ponta o caso Master, que André Mendonça considera o maior caso de sua vida, e ele pretende fazer com que isso seja um divisor de águas de acordo com a correção que vai agir no caso. Isso a gente não pode negar, ele começou bem, ele cancelou a participação dele no congresso que vai acontecer lá na Espanha, por supostamente ter patrocinadores que tenham contato ou alguma ligação com os envolvidos no Banco Master. Parece que a André entendeu a máxima de que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, né? Porque vergonha na cara, polidez é o mínimo que a gente espera de quem se assenta na cadeira da mais alta corte do país. E para vocês entenderem melhor essa briga entre STF, Alexandre de Moraes, Receita Federal, Polícia Federal, eu trouxe destaques de uma entrevista do presidente da Unafisco, que vai ajudar vocês a entenderem melhor que realmente o Ovo que Tudo Vê, ele quer ser dono de tudo, de setores da sociedade, da administração pública, que ele nunca deveria nem ter olhado na direção, que dirá interferido. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu também te conto que se você, depois de tanta notícia maluca, tanta notícia absurda, estava pensando em comer um chocolatinho para baixar aí toda a sua atenção, desista, meu amigo, porque depois de alimento sabor ketchup, alimento sabor mostarda, alimento sabor catupiry, alimento sabor requeijão, agora nós temos o alimento sabor chocolate. É isso mesmo que você está pensando. A economia do PT conseguiu acabar, inclusive, com a sua Páscoa. Pede seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, pô, ajuda a gente está aí na luta para chegar a 145 mil inscritos e eu conto com você. Dá essa chance pra gente. Se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, que o preço da liberdade é eterna vigilância. E se você já gostou das pautas que a gente vai abordar aqui, pega nosso link, espalha aí para quem você acha que tem que entender melhor de todo o absurdo que Alexandre de Moraes está provocando na República de Bananas. Bora pra pauta. Então vocês acompanharam o dia de ontem, eu deixei um vídeo aqui curtinho, que Alexandre de Moraes está com sangue nos olhos para encontrar quem foi que vazou seus dados para a imprensa. A gente podia discorrer sobre isso, mas esse não é o ponto do meu vídeo. Tá? Só para contextualizar, foram cumpridos mandados, né, de busca e apreensão, aplicadas medidas cautelares contra servidores da Receita Federal que supostamente acessaram dados, e Alexandre de Moraes quer colar a pecha de que supostamente os seus dados foram vendidos para a imprensa. A gente vai falar sobre isso num outro vídeo que você vai gostar muito, então fica ligado aqui no canal, vigia aí a sua inscrição e o seu sininho. Bem, quando Alexandre de Moraes acha que alguma coisa aconteceu, ele, antes de julgar a pessoa, antes de denunciar, antes de tornar réu, antes do julgamento em segunda instância, como é garantido para os políticos do regime, né, só é penalizado a partir do julgamento em segunda instância, Alexandre de Moraes, como é para o opositor, ele joga tudo no lixo e ele já aplicou as medidas cautelares, com monitoramento por tornozeleira eletrônica, afastamento do exercício da função pública, cancelamento de passaportes e proibição de saída do país. Nós avisamos que não pararia em nós. Do outro lado, a Receita está reagindo, tá? A Receita Federal nega que os dados fiscais de Gonê e familiares foram acessados. O fisco está afirmando que a auditoria solicitada pelo STF não identificou consulta indevida a informações sigilosas do jeito que Alexandre de Moraes está alegando. No entanto, a Receita Federal demitiu os 3 servidores por suspeita de vazamento de dados. Eles não foram denunciados, eles não são réus, eles não foram julgados em segunda instância. No entanto, eles já foram demitidos, porque é assim que o regime age. Chama-se expurgo. Eu já expliquei aqui inúmeras vezes a respeito desse assunto para vocês. O presidente da Unafisco é o Kleber Cabral e ele deu uma explicação absolutamente esclarecedora a respeito tanto do procedimento que é utilizado lá na Receita Federal quanto o absurdo que é Alexandre de Moraes está pedindo o que ele está pedindo na opinião do Kleber Cabral, tá? Vamos conferir comigo. A Unafisco, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita. Kleber, bem-vindo, muito obrigada por estar conosco aqui no Hora H, boa noite. Olá, Thaís, boa noite a todos. Kleber, o que mais te preocupa dessa ação do ministro Alexandre de Moraes e a resposta da Polícia Federal? Olha, esse cenário todo nos preocupa bastante, mas aquilo que mais angustiou foi a desproporcionalidade entre aquilo que é acusado e as medidas cautelares gravosas que foram decididas e implantadas ontem, né? Nós temos aí, dentro desses 4 servidores da Receita, nós temos um auditor fiscal, que é com quem nós temos contato, e é mais sobre ele mesmo que eu posso falar aqui com a audiência.
era uma questão que eu tentei achar uma pessoa que era ex-esposa de um amigo de longa data, eu vi o mesmo sobrenome, a mesma cidade, achei que era a mesma pessoa e acabei usando o sistema da Receita para tentar tirar essa dúvida, essa informação. Mas isso não tem absolutamente nada com os tais dados vazados, né? Primeira coisa que chama a atenção, Thaís, quais são, afinal, os tais dados vazados? Nós sabemos a questão do contrato de 129 milhões, que a Receita, claro, a Receita não tem isso, a Receita não arquiva contratos dos contribuintes, né? Então esse dado, se vazou, não é da Receita. Agora, por exemplo, tem a questão da evolução patrimonial da esposa do ministro Alexandre. Isso pode ter vazado da Receita? Pode, porque a pessoa declara o seu patrimônio um ano ou outro, quem tiver acesso à declaração de imposto de renda dela, se isso foi bisbilhotado por alguém e foi vazado, é uma hipótese plausível, né? Agora veja, o que aconteceu? Seja a Viviane Barsi ou o ministro Alexandre, eles não se dirigiram à Receita e falaram: Receita, eu estou achando muito estranho informações econômico-fiscais da minha esposa, da empresa dela, do escritório dela, estão saindo da imprensa. Eu preciso que vocês verifiquem isso. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um pedido dizendo o seguinte: tem 100 pessoas aqui, eu estou elencando 100 pessoas, quer dizer, parentes de terceiro grau, de todos os ministros, colocaram o PGR no meio, num período de 3 anos. E eu quero saber se houve algum acesso sobre isso. A administração da Receita não devia ter ido adiante com esse tipo de pedido. Mas quem é que peita o Supremo hoje, né? A Receita devia ter dito: sim, ministro, mas o que o senhor quer saber? Qual é o dado vazado? Claro. Vamos atrás, nós somos guardiões do sigilo. O sigilo fiscal é fundamental para nós. Qual é o dado vazado? Então, claro, em meio a isso, o que pode ter? Que algumas pessoas ainda não entenderam o modus operandi do ovo que tudo vê. Quando ele vê na internet alguma coisa a respeito dele, que ele tem certeza que é fake news, ele não manda averiguar a respeito daquele post especificamente, nem pede direito de resposta. Ele vai lá e manda derrubar o perfil. Derruba perfil, bloqueia tudo, bloqueia a conta, faz o que eu quiser. É assim. Esse é o jeitinho, Alexandre de Moraes, de ser. As pessoas ainda não entenderam isso. Acontecido, são vários falsos positivos, como é o caso desse auditor fiscal do interior de São Paulo. Agora, que acessou atentamente. Sim. Não, eu só não quero perder esse fio da meada que você acaba de entregar aqui para nós, para entender como é que funciona a atuação, onde tem os alarmes que vão sendo acionados, porque a Receita Federal, ela trata de assuntos sensíveis, né, a todas as pessoas, sendo autoridade ou não, né. Eu aqui, como pessoa física, eu não posso ficar com medo que um auditor da Receita Federal, atrás de um amigo, da ex-esposa de um amigo, vai chegar na minha conta e sem querer acessar os meus dados, né. Qual é a garantia, como é que o cidadão brasileiro pensa assim, olha, consegue separar entre o que é a desconfiança do ministro Alexandre de Moraes, que, como você lembrou, tem uma preocupação de explicar esse contrato de quase 130 milhões de reais com o Banco Master, e exatamente o que é o trabalho e a Receita Federal como atua para evitar excessos e evitar crimes, inclusive. Ótimo. Então, a Receita ela tem uma manualização de sistemas de acesso super restrita, super escalonada, quer dizer, o auditor e os outros servidores, eles têm, conforme o cargo e conforme a área que atua, conforme a localidade, tem determinados sistemas, tudo muito regrado, muito chato até, a gente trabalha com isso, muito restrito, o cuidado é gigante com isso. E, além disso, a Receita tem uma área de auditoria interna, que é a Audit, que monitora esses acessos, né? Então, há uma série de regras e de critérios para que não haja acessos, né, chamados assim, imotivados. E é importante, Thaís, diferenciar o que é esse acesso imotivado e o que é um vazamento mesmo, né? Então, só contar a história rapidamente de um caso concreto. Uma pessoa da Receita, ela teve um acidente de trânsito. O carro bateu nela, ela ficou gravíssima, não conseguiu ir atrás da pessoa, a pessoa fugiu, não parou, mas ela memorizou a placa. Chegou em casa, ela tinha o sistema Detran, trabalhava com isenção de IPI de táxi, e aí ela entrou lá no sistema, pegou a placa do carro, pegou o endereço da pessoa, viu que era perto de casa, correu lá e tocou a campainha e foi tirar a satisfação. Ela pode fazer isso? Claro que ela não pode fazer isso. A pessoa, né, que bateu no carro fez uma queixa à Receita, a Corregedoria abriu um processo administrativo disciplinar e esse servidor tomou uma penalidade prevista, que é de advertência. Certo? O acesso imotivado gera advertência. Outra coisa é você vazar, é você dar conhecimento a terceiros, e aí o vazamento pode ser culposo ou doloso, se for doloso, configura crime. Então, só para distanciar o que é um acesso, que pode ser, que é sempre indevido, mas que pode ser por um acidente, por uma curiosidade que não devia ter sido usada. Então, não estou reduzindo a importância disso, não. Mas estou só distanciando o que é o acesso, cuja pena é uma advertência, e o que é o vazamento, que esse sim pode gerar demissão. Então, o que nós temos até esse momento são indícios de acesso. De vazamento, pelo menos em relação ao auditor fiscal, absolutamente nenhum. Porque não há notícia nenhuma de que a pessoa que ele acessou, que é uma enteada do ministro Gilmar, e tenha vazado qualquer informação sobre ela. E as coisas que ele foi atrás de ver se era o mesmo sobrenome, são questões de vínculo parentesco, não tem nada a ver com parte de renda, movimentação bancária, imposto de renda, tem nada a ver com isso. Inclusive eram dados antigos de 2008. Quem que vai querer vazar olhando coisa de 2008, né, para informações de hoje? Eu tenho um minutinho só, vou precisar que você seja conciso, mas eu não posso deixar de te perguntar. O Nafisco pretende tomar alguma atitude, recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes? Agora é o resumo da atual situação do Brasil, as instituições do Brasil. Olha só o que ele fala. Olha, esse é outro drama. Recorrer a quem? Recorrer a quem? Nós não temos foro privilegiado. Não era para nenhuma dessas pessoas estar sendo julgada pelo Supremo. Isso aí todo mundo já está cansado de ouvir, que a inquérito das fake news, né? Nós passamos por isso muito parecido em 2019, também o ministro Alexandre de Moraes também afastou 2 auditores fiscais acusando-os de vazamento de informações,
depois de 2 meses eles foram reintegrados porque não tinha nenhum lastro probatório, e isso vai acontecer de novo, né? Mas assim, a gente fica muito apreensivo de ver a desproporcionalidade da ação, entendeu? Uma pessoa que, sem processo, não é no curso do processo, houve uma medida cautelar gravosa, é antes do processo. Ela não teve processo disciplinar aberto, não teve processo nenhum. De repente, ela é surpreendida às 6 horas da manhã com a Polícia Federal com a tornozeleira eletrônica, afastado do cargo, entendeu? Isso é muito, não é pouco, não, é muito desproporcional, né? Na Faculdade de Direito, onde a gente aprendeu, inclusive estudei na Largo de São Francisco, junto com onde dão aula alguns ministros, não é esse o direito que nós aprendemos. É completamente desarrazoado o que aconteceu. Então, nos dá a percepção de que há uma mensagem inibitória contida nisso, né? Que é realmente para inibir qualquer trabalho que possa alguém pensar em fazer e que toque as altas autoridades da República. E outra coisa também foi o que o Kleber mencionou a respeito da desproporcionalidade. Como eu falei antes, eles não são réus, eles não foram denunciados, eles não foram sequer julgados, não tem nem segunda instância, né, o trânsito em julgado, e os caras já estão demitidos, já estão desempregados, com tornozeleira eletrônica, proibidos de providenciar o próprio sustento. O que se chama isso? Se chama de democracia? Deixa aí nos comentários para mim. E hoje de manhã a coisa ficou bem interessante, porque, como todos vocês, eu torço sempre pela briga. O ministro André Mendonça acho que resolveu enfrentar o Alexandre de Moraes, porque ele declarou que a Polícia Federal terá carta branca para investigar o caso Master. Ele afirmou ainda que o Master vai ser a marca da sua biografia. Eu espero que ele pense acima da biografia na situação do país, né? Ele, como novo relator, disse a interlocutores que a PF terá carta branca total. As declarações confirmadas à CNN pelo gabinete do ministro foram interpretadas como uma sinalização de plena liberdade de atuação para a Polícia Federal após os embates entre o órgão e agora o ex-relator do caso, o ministro Dias Toffoli, porque aqui nós estamos falando de 2 enfrentamentos importantes, tanto o Dias Toffoli, que foi afastado, ele pediu o afastamento do caso Master, e também enfrentamento ao Alexandre de Moraes. Bem, eu só quero avisar vocês que os advogados de Morcado noticiaram ontem que eles já estão pensando em pedir a nulidade do processo. E eu ainda não joguei na super cena, mega cena, ultra cena aqui do país de Bananes, porque eu estou mandando bem a beça, né? Eu tenho avisado desde o início que, por suspeição, todo o processo pode ser anulado, e sim, pode ter sido isso que motivou as ações completamente sem pé nem cabeça, tanto de Toffoli quanto de Moraes. Esse é o país que vai para frente, mas é tão para frente que você só consegue, até agora, dar conta disso tudo com muito café Delta. Café Delta é daquela cafeteira expresso ali que vai preparar o melhor café expresso que você já tomou na sua vida, feito na sua casa. E por que eu digo que café enquanto você tem? Porque chocolate a gente não tem mais. Vamos dar uma olhada na matéria. Os ovos de Páscoa chegaram antes do esperado nas lojas e supermercados e já assustam os consumidores por causa dos preços elevados. Com a disparada do valor do cacau, algumas marcas apostam em uma estratégia diferente para não deixar o produto ainda mais caro. Eles lançaram os ovos sabor chocolate. Eu nem estou falando do meme que está aí viralizando na internet. É a diminuição do chocolate puro no produto para evitar que o produto fique mais caro. A saída para algumas empresas foi criar o produto sabor chocolate. Mais açúcar, mais gordura, mais calorias. Para os nutricionistas pode ser tudo, menos chocolate. Não é chocolate, é o sabor chocolate. Ele é um doce que contém açúcar, contém gorduras, muitas vezes vegetais, e contém uma aromatização de chocolate, por isso que é chamado sabor chocolate. Ela destaca ainda que existe uma legislação que identifica se o produto pode ser considerado de fato um chocolate. Existe uma legislação, sim, que é uma RDC 723 da Anvisa, onde ele está descrito que para ser chocolate precisa estar naquele produto mais do que 25% desses derivados sólidos do cacau. E aí, o que tem acontecido? Muitas indústrias não estão atingindo esse 25%, e aí não se caracteriza mais como um chocolate. Mas se você acha que isso é uma peculiaridade do Brasil, você está muito enganado. É uma peculiaridade de governos esquerdistas. Cuba aconteceu assim, na Venezuela aconteceu assim. Você já deve ter encontrado aí no seu supermercado alimento sabor requeijão, alimento sabor ketchup. Para uma economia destruída, já tem alimento sabor café e agora nem a Páscoa, meu amigo. Agora é alimento sabor chocolate, que segundo a nutricionista informou, não é que tem menos chocolate. Não tem chocolate. De chocolate ali só tem a aromatização. Eu vi você falar, é eu que falo picanha. Falou, é eu que falo picanha. Deixa eu te falar uma coisa. Como eu sempre digo, a verdade é uma só. Antes de melhorar, vai piorar muito. A única certeza que a gente tem é que a gente vai precisar fazer mais dinheiro. A melhor forma de você fazer isso é pela internet.
Por isso eu recomendo todos os dias o método do Daniel Alvarenga. Ele é youtuber de direita como nós. Ele desenvolveu um método que vai te ensinar a ganhar dinheiro pela internet a partir do zero, de forma direta, rápida, sem enrolação. O link está na descrição e no comentário fixado. Você vai ser encaminhado direitinho para o WhatsApp do Daniel Alvarenga e lá você vai assistir a 3 aulas gratuitas para você entender melhor do que a gente está falando e aí tomar a sua decisão assertiva com toda a confiança e o mais rápido possível. Por quê? Porque enquanto você fica aí rolando a telinha do seu celular só consumindo essas loucuras, você pode transformar pelo menos metade desse tempo em dinheiro na sua conta. E isso pode acontecer em dólar e você ainda aprende a largar esses dólares fora do Brasil. Porque vocês sabem, né? Aqui no Brasil, nem o passado é certo, que dirá o futuro. Então, se alguma coisa der errado, você tem o plano A, o plano B e o plano C. O plano A é Flávio Bolsonaro. Agora, prepare-se para o plano B, o plano C e peça a Deus que a gente não precise usar. Certinho? Link na descrição e no comentário fixado. Sabe o que eu queria saber de você agora? Deixa nos comentários para mim se você já encontrou na sua região esses alimentos sabor alguma coisa. Alimento sabor manteiga, alimento sabor margarina, alimento sabor, sei lá, requeijão. Esses que eu nomeei e coloquei para vocês na tela eu já encontrei tanto em São Paulo, onde eu morava, quanto aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou morando agora. E eu queria saber de você, você já encontrou esse tipo de alimento, sabor, alguma coisa por aí? Deixa nos comentários para mim, para a gente trocar em miúdo sobre isso. Não percam o vídeo das 5h30 que eu vou falar a respeito do Banco Pleno, sua liquidação e sua ligação direta com o Banco Master e com o PT da Bahia. Jacques Wagner e Rui Costa, que se cuidem. Bora para os comentários? Deixa o like, compartilha e comenta comigo o que você está achando disso tudo. Beijo no coração. Fui.